Continuando o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Espírito Patrícia, nós tínhamos parado num momento em que eles estavam falando sobre a reencarnação, o processo reencarnatório, e era um caso específico de uma reencarnação frustrada, em que, apesar dos preparativos dos projetos realizados naquele caso, como se diz aqui na Terra, aquela gravidez não vingou e aquele processo foi interrompido. E Cecília, uma das colegas de turma da Patrícia, perguntou, na verdade, o que acho que qualquer um de nós perguntaria. E agora? Quis saber Cecília. O que irá acontecer? Aproveitamos para ajudar a mãe, disse Frederico. Esse espírito será levado de volta ao departamento e tentará de novo. Conhece a mesma família? Ivo perguntou. Tudo indica que sim, porque são afetos. Mas se não for possível, escolherá outra família. Observamos também chegar ao hospital uma mãe que provocara o aborto e estava com grande hemorragia. O reencarnante estava colado a ela. Os técnicos o retiraram de perto da mulher e o levaram ao departamento, a um local próprio. O que gostamos de ver foram os partos. E ajudar. Que gostoso é ver um nenê nascer. Nascimento é uma festa para a maioria dos encarnados. Ver pais felizes com os filhos é alegria para nós todos. Aqui é engraçado, né, ele falar, né, que alegria ver o parto, não sei o quê. O nascimento de uma criança é um motivo de muita alegria para a família, mas eu vou confessar uma coisa como médico, nunca me atraiu, eu nunca gostei dessa parte. Sempre achei uma coisa horrível. Nunca me chamou a atenção e nunca me chamou assim, não achar nenhuma coisa bacana. É legal vivenciar essa coisa como família, né? Essa alegria toda, mas ali como profissional de saúde, estar ligado a esse momento do nascimento nunca me fez, não vou dizer que não me fez bem, né? Mas assim, nunca me atraiu. Engraçado isso, né? Deveria ser um momento, né, que, poxa, voltando para a Terra, estou aqui ajudando na minha cabeça, né, sei lá, ajudando espíritos a voltar, mas é uma área da medicina que, sinceramente, eu vou confessar a vocês, eu abomino. Silvio, eu tô achando engraçado, porque quando as pessoas... Eu penso mais ou menos igual, embora eu não seja nem um pouco da área, mas eu sempre assim, todo mundo fala assim, parto normal. Eu odeio esse nome. Eu falo assim, é parto natural, é da natureza, porque normal, eu sempre falei assim, normal isso não é. Credo, é da natureza. Aí eu falei assim, gente, eu gosto do espírito da coisa. Agora, da coisa em si, eu acho um horror. Eu gosto do espírito, da ideia. Agora, essa coisa dessa romantização toda, eu tenho uma dificuldade. E aí, às vezes, me vem como uma pessoa toda. E olha que eu queria ter muitos filhos, essa coisa toda, mas eu gosto do espírito da coisa. Essa coisa do lar, também não acho legal, não. Tanto que a nomenclatura, né, foi mudando, né? Hoje em dia já não, pelo menos no meio, já não se usa mais esse termo parto normal, é parto vaginal, porque de normal aquilo não tem nada. É um terror, tu vê as mães sofrendo loucamente, passa por situações medonhas, quer dizer, então aquilo não pode ser normal na vida de ninguém. É engraçado isso, né? Mas não vou nem entrar nos detalhes, não, porque já foge ao objetivo da coisa. Mas há reencarnações que não dão certo.
ocorrendo a desencarnação da criança logo em seguida. Isto acontece por muitos fatores, e o espírito é sempre levado de volta ao departamento. Lá, ou planejam reencarnar novamente, ou retornam ao aspecto que tinha antes da reencarnação frustrada. Isso ocorre para um aprendizado. Esse parágrafo é bem importante, né? Porque a gente sempre fala, a gente sempre discute o que acontece com essas crianças que desencarnam durante o processo de gestação, ou principalmente, acho que comove mais as pessoas, com pouco tempo de vida. Pouco que eu digo é pouquíssimo mesmo, dias. E ele fala aqui uma coisa interessante, né? Que retornar ao aspecto que tinham antes da reencarnação frustrada. Então a gente pode estar lidando com espíritos que talvez tenham se desarmonizado tanto, que estejam com espírito transformado ou modificado, que precisam encarnar por N motivos, que o processo não consegue ser realizado, eles voltam àquela forma, falando aqui no caso específico dos deformados, né? Podem voltar para aquela forma como aprendizado. Então, talvez, no meu modo de pensar, esse aprendizado seja necessário para ele repensar ainda as ideias na sua mente, né? Mas é uma coisa interessante, porque eu estava pensando aqui, enquanto lia isso, é falado para a gente que quem tem já muita consciência pode escolher a forma que se mostra no mundo espiritual. Mas que, em geral, nós que ainda somos aprendizes do jardim de infância, a gente fica vivendo, quando volta, na última forma encarnada, porque é com que a gente se identifica, lembra, pelo menos durante um período. Mas você permanecer deformado, mesmo depois de uma tentativa de reencarnação, demonstra que o teu nível de conscientização, de consciência propriamente dito, está muito deturpado ou muito confuso, que você não sabe reconhecer nem o que você é. Vimos uma mãe que doou o filho, não querendo nem vê-lo. Soubemos que o reencarnante fora seu inimigo, e ela sentiu repulsa ao ter. Novamente, fomos à sala de aula para a conclusão. Esse assunto, embora fascinante, não foi intenso. As perguntas foram poucas. Como se sente o espírito após o aborto? Se o aborto foi natural, ou seja, algo não deu certo e o feto morreu, o reencarnante sente por não ter dado certo. Tenta de novo, às vezes com os mesmos pais. Se não é possível, escolhe outros. Não sente dor, nada. É como se você fosse dar um salto. Tenta e não dá certo. Prepara-se e tenta de novo. Já no aborto provocado, o espírito não sente dor, mas sente a repulsa, a rejeição. Normalmente é socorrido e levado para o departamento. Mas há casos em que o reencarnante se revolta e não pode ser socorrido. Retoma a forma anterior e passa a ser obsessor dos pais ou da mãe. Quer dizer, esse é um clássico caso de manutenção de desavença, né? Porque se eles tinham já algum problema e estava sendo programada a reencarnação para ver se eles se acertavam, e houve esse processo, aquela disputa, aquela raiva entre eles aumentou, e a disputa também.
Então, isso vai gerar mais tempo de briga, mais tempo de perseguição e mais tempo vai levar para eles conseguirem se entender e fazer as pazes. Eu não compreendo esse desencarne do feto, do bebezinho aí, e ele ser reencarnado em outra família. Porque normalmente a tendência não seria, já está, sei lá, mais ou menos, antes não fala que tem aquela conversa lá com os pais e tudo, para reencarnar, algumas tentativas e tudo, e eles não estão interligados. Como é que ele vai para outra família? Assim, achei difícil de entender. Isso aí é o seguinte, eu também não tenho explicação para isso não, tá? Vou dizer a minha opinião, que eu vou compartilhar com vocês. Ele até fala, normalmente na mesma família, porque a gente vê isso tudo, né? Já viu até nesse livro, no livro da Patrícia mesmo, tem todo um trabalho, né? Que começa a se encontrar antes, faz todos aqueles encontros de discussão, de preparação, de planejamento. E se alguma coisa deu errado por ali, não sei, alguma coisa orgânica, alguma coisa que não que evitou aquela reencarnação, é natural, ele até fala, normalmente volta com os pais. Aí ele fala, quando não é possível, isso então vai para outra família. Só que a gente cai aqui num limbo, porque a gente tem uma parte da informação, né, que, digamos, é essa parte da programação, do encontro prévio, tudo isso, que é justamente para tudo dar certo. Só que a gente não tem acesso à informação. Se tudo estava programado, por que deu errado? E nem ele especifica ou entra em detalhes, então por que não pode ser nessa família? Aí eu acho que a gente não tem como buscar essa resposta, porque a gente não tem as informações para isso. Porque a gente só tem parte da informação. A gente só tem a informação da preparação que tem para tudo correr bonitinho. E quando não ocorre bonitinho, a gente não sabe por que, se tudo correu bonitinho, não aconteceu, o que interferiu. Aí tá, então vamos tentar fazer de novo, na mesma família. Mas aí a gente fica totalmente, como se diz, sem pai nem mãe, quando eles dizem, se não der nessa, vai em outra. Porque a gente não tem a informação do que pode dar errado. A gente não... Então, nesse processo reencarnatório, está falando aqui do processo reencarnatório, mas acredito que seja uma coisa extremamente mais complexa do que essa simplicidade que ele coloca aqui. Eu acho que até aqueles processos em que tem as visitas, os encontros, e tudo segue como está na cartilha, não é tão simples quanto a gente entende quando é mostrado para a gente, para que a gente possa entender. Então, acho que para dar essa resposta, Diva, a gente teria que ter acesso a informações que, pelo menos, eu não me lembro de nunca nenhum livro, nenhuma palestra, nada, ninguém ter me passado. Então, vai continuar na obscuridade o porquê que isso não acontece. Pelo menos para mim, por algum tempo. Veja só, eu faço as palavras do Silvio a minha. Sabe por quê? Que cada ser humano é um ser humano, é uma história. E ele fala aqui só para a gente ter uma noção das ideias, ter uma noção de como é que é a coisa. Sabe? É só uma pincelada, porque a nossa são os engenheiros siderais, foge a nossa concepção. Cada ser humano é um ser humano, como todos nós já sabemos disso. Desculpe. E toda a preparação, isso que ele fala, como a gente tem aqui na Terra. Olha, você vai fazer o pré-natal, todos aqueles passos é generalizado. Mas cada passo desse tem suas particularidades, tal como acontece também no plano espiritual. E outra coisa que eu queria falar, que o Silvio falou, quando ele viu o parto, que ele achava repulsivo, realmente também acho isso. Porque vamos raciocinar,
Esse parto do ser humano é igual não a milênio, a milênios que nós temos esse processo, desde o homem da caverna até agora, não evoluiu nada. É o mesmo processo, então é uma coisa agressiva. Então, a gente que está procurando esse estado de evolução, a gente, quando vê aquilo ali, fala assim, pô, qual a diferença entre o nascimento de uma criança e de qualquer outro mamífero? Nenhuma. É praticamente a mesma coisa, mas foi depois que me veio à cabeça isso. Lá na frente, nós já teremos, sabe o quê? Placenta sintética. Nós já teremos tubos que serão criados seres humanos. Isso a gente já viu em filmes científicos, futuristas. Então já será um parto diferente. Você vai escolher, você já passa a escolher. Isso tudo fruto da evolução. Como os espíritos evoluídos escolhem a forma de como vão nascer na Terra, nós aqui já teremos um grau de evolução que vamos escolher o tipo de filho que queremos, que vai ficar num lugar lá que vai ter uma incubadora, tudo mais, é nesse sentido. Então, quando o Silvio fala isso, eu acho que é plausível, por quê? Porque é uma agressão, não houve uma evolução, é só isso. Só voltando rapidamente a esse tema do parto, é engraçado porque, se parar para pensar, o parto, né, chamam ele de natural, vaginal, o parto via baixa, é uma excreção do seu corpo, né? Ele funciona como o seu organismo excretando alguma coisa, colocando para fora. E é muito, se você parar para pensar, tu enlouquece, né? Que você nasce por um processo semelhante ao que você joga o que não presta para você fora. Porque não deixa de ser uma excreção. Por isso que tem, uma vez eu vi uma pessoa falando isso, que achava o parto uma excreção. E agora eu me lembrei disso, né? Mas parem para pensar que tudo que o seu organismo metaboliza, que tem que ser eliminado, ele joga para fora. E o feto é a mesma coisa. Claro que não é a gente precisa pensar com parcimônia, né? Mas o processo em si é muito semelhante. É o seu corpo excretando alguma coisa que não deve estar ali, não pode ficar ali. Isso é muito louco. Eu tenho algumas pontuações a fazer desse debate. Diga, Andréia. Pronto. Eu acho o seguinte, eu mesma tive a experiência de um parto muito difícil, foi muito doloroso mesmo. E aí meu parto foi 24 horas, né, em trabalho de parto, muitas dores, eu não imaginava. Mas depois, inclusive quando eu fui ter minha segunda filha, eu queria de todo jeito ter um parto cesariana, porque tinha sido uma experiência realmente muito traumática. Mas quando eu comecei, já na maturidade, a ter conhecimento de alguns aspectos do sagrado feminino, né, e de entender a natureza do parto dentro de uma outra concepção mais luminosa, tanto é que você fala de excreção, Silvio, mas o termo dar à luz é um termo extremamente, eu acho que, luminoso para que a gente entenda também essa ideia do parto como portal, né? Apesar de eu ter tido um parto muito doloroso, porque eu também não tinha noções sobre o parto natural, né? Que tem a ver com a nossa própria essência animal, e eu vejo que muitas dificuldades elas são relacionadas a essa separatividade que foi colocada na sociedade como um todo e também no próprio na própria condição da mulher, né, que tem que ser produtiva, que tem que dar conta de mil coisas, e das famílias, né? As famílias trabalham muito em função de um sistema que define os nossos movimentos, inclusive nossos movimentos naturais, que são tirados de cena, como é a questão do gestar, do parir, né, do criar. Então, eu hoje, mesmo tendo tido experiências muito ruins, né, em relação ao dar à luz,
mas eu entendo que existe sim uma lógica perfeita da natureza. Somos bichos. Eu, mesmo com esse relato que eu coloquei, né, de muita dor, foi ali que eu me conectei ao meu lado bicho. Eu entendi que ali eu era um animal, como qualquer outro, e eu acho que isso é luz em relação a esse contexto que a gente vive tão doido de achar que a gente não é bicho, que a gente não é natureza, sabe? Então, o parto, para mim, também, ele relembra a própria condição da natureza. E se a gente é natureza, a gente também tem um olhar para o lugar de fora, sabe? No sentido de buscar conexão. Então, é essa reflexão que eu também faço aqui, né? E é isso, só para a gente ter um outro ponto de vista mesmo. Muito obrigada, gente. Não é perfeito, Andréa, mas é exatamente esse o ponto. O que mostra como a gente ainda precisa caminhar, como cada um, porque apesar da gente estar aqui num grupo, mas a gente se movimenta ainda no eu acho, eu penso, eu creio, todos nós. E exatamente o que você falou, quando o Djaí falou dos animais, eu pensei nisso também. Mas nós somos natureza, nós somos animais. Então, a nossa reprodução é o mesmo processo deles. A única coisa que varia é o tempo de gestação. Mas a geração dos filhos é pelo mesmo processo sexuado, o desenvolvimento, só muda quanto tempo fica ali recebendo um carinho muito mais especial da mãe. Assim, e deixa eu me explicar melhor, de forma alguma eu abomino a maternidade, não. Eu amo a maternidade. Assim, visualmente a coisa me incomoda. E essa coisa da excreção... Entendi, Silvio, sim. Né, e essa coisa da excreção foi, assim, um termo justamente para as pessoas pensarem nisso, né? Porque não deixa de ser o seu corpo, seja de qual espécie for, ele tem um tempo para gerenciar aquilo. Se você não tiver o parto, né, não, ele passa a ser um corpo estranho. E tem que ser realmente, e ele passa a ser realmente necessário ser eliminado, porque senão ele vai matar a mãe. Isso. Então, são muitos aspectos que são muito doidos. Porque com toda essa beleza, claro que é fundamental dar à luz, traduz tudo, mas é fundamental se pensar em vários aspectos que estão envolvidos. Porque quando acontece de não nascer, pode morrer a criança, pode morrer os dois. Então, isso tem um tempo para ser desenvolvido. Por que isso se torna tão nocivo se não chegar a termo? Então, é esse tipo de questionamento que às vezes vem do nada na minha cabeça, porque com todo o simbolismo que tem a gestação e o parto em si, lógico, é uma fonte de luz, é uma vida que está nascendo ali, é um ser que está vindo, sei lá, para modificar o mundo, talvez. Mas, assim, analisando friamente o corpo humano, não deixa de ser uma coisa sendo eliminada dele, que não pode permanecer ali ad eterno, e tem um período ali. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E a gente fica em dúvidas por quê? Porque a gente não sabe nada. Porque eu vi uma frase ontem muito interessante, né, que dizia, agora esqueci, o autor, um desses filósofos aí, os inteligentes estão no mundo cada vez com mais dúvidas, os ignorantes cada vez mais certeza. E é isso, a gente ter cada vez mais dúvida mostra que a gente está cada vez mais tentando aprender a pensar e a reconhecer o quanto a gente não sabe nada. Então, eu posso gostar dessa filosofia, eu posso gostar dessa forma de explicar, mas eu não posso sair pregando que ela é a mais certa ou a mais errada, ou se ela é a única que explica direito.
ela dá uma explicação, como aqui a história do nasce da mesma família, se não nasce, nasce em outro. Por que acontece isso? Não sei. Eles não explicaram, eles não deram informação para isso. O resto que a gente vai criando são as elucubrações da nossa cabeça, que a gente vai se adaptando ao que a gente gosta mais, ao que a gente gosta menos, e às vezes passa a defender. Mas em relação específica ao parto, que já passou do horário, eu concordo plenamente com você, Andréia. Somos animais, somos pura natureza e devemos entender isso. Nós precisamos estar aqui, vivendo nesse mundo, como a natureza nos rege. Tem que olhar mais os animais como eles vivem na natureza. A natureza como sobrevive apesar do ser humano. Se a gente volta a entender isso, se volta para a nossa origem, aí sim natural, que é de natureza, o mundo começa a se consertar. Mas enquanto acharmos que somos mais inteligentes, pior ainda, mais espertos, vamos ser mais gananciosos e mais destrutivos, com a própria natureza que não cansa de querer nos ensinar. Voltem às origens. Voltem às origens. Porque a gente já discutiu aqui que encarna para aprender, depois, não é para aprender, porque a gente já é uma parte divina, então a gente está aqui para relembrar. Se a gente veio aqui para passar por tudo isso, para relembrar o que nós somos de fato, essência divina, isso é simplesmente voltar à origem.